Boa noite, Maria das Graças, seja bem-vinda. Boa noite, Helena, Adair. Boa noite, Luiz Alberto, Ricardinho, Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Dudu. Com certeza, muita paz e luz para todos nós. Boa noite, Silvano. Seja bem-vindo. Selma, olá. Boa noite para você, para o maridão. Boa noite, Leda. Boa noite, Marcileia, Luciano, Guilherme. E aí aos companheiros que sempre compartilham, né? A Marcileia compartilha com eles, o Emerson, a Shirley. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Elaine Lavez, boa noite, seja bem-vinda também. Você, seja bem-vinda. Amanda. Boa noite, Michele, Gabriel. Valdinei, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite também a Renata Cristiane, o Emerson Martins. Eveline, boa noite. Eveline, Roberta, sejam bem-vindas. Boa noite, Amanda. Adriana Valério, boa noite também para você. Boa noite, Claudionô e Eliane. Sejam bem-vindos também. Boa noite, Maê. Com certeza será uma linda noite para todos nós. Boa noite, Vânia. Vânia Assunção, seja bem-vinda. Joana Carneiro, boa noite. A Marlene, que às vezes nos ouve também, boa noite. Boa noite, Ana Cristina. Bom, vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões. Convido a todos vocês agora nesse instante a levar o seu pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, ao seu anjo da guarda, que com certeza está aí junto de cada um de vocês, aproveitando a oportunidade para juntos estudarmos, aproveitando a oportunidade para inspirar a cada um de nós nas reflexões necessárias através dessa leitura fantástica que estas obras se apresentam. Com certeza os conhecimentos são riquíssimos e profundos. E a cada oportunidade, a cada leitura, a cada estudo, mais informações nós vamos assimilando, nos ajudando a enxergar o mundo de uma forma mais clara e, sobretudo, a identificar nos ensinamentos de Jesus a grandiosidade de Deus, a grandiosidade da criação e a grandiosidade de cada ser criado por Deus e destinado à felicidade. Como muitos de vocês desejaram, uma linda e santa paz a todos nós nesta noite,
e nestes nossos estudos. Que as energias e vibrações se calem fundo dentro do nosso coração, porque nós sabemos o quanto as emoções nos ajudam a gravar conhecimentos e facilitam a colocação em prática. Muita paz a todos vocês, que essas energias atinjam a todos os nossos familiares, aqueles que se encontram doentes, mais necessitados fisicamente, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, enfim, que a espiritualidade reúna essas energias e vibrações e espalhe por toda a humanidade, por todo o planeta, a fim de que juntos possamos, entendendo Deus, caminharmos de forma mais firme rumo à elevação e à própria felicidade. Que assim seja. Com certeza, é exatamente dessa forma. Deixa eu só desligar o som. E aproveitando aqui para cumprimentar os outros companheiros que foram chegando aqui durante as nossas orações, a nossa querida companheira Natália. Seja bem-vinda, Natália, a Célia, a Dona Edir, o seu Milton, a Vânia, aqui de Paraíso, a Vânia Coca, a Cecília, boa noite, Cecília. Boa noite também ao nosso querido Reinaldo, Eduardo Bueno, seja bem-vindo, a Lídia. Veja que quantas pessoas que esta família espiritual congrega. E é uma família espiritual mesmo. Uma família espiritual a quem eu gostaria, nesse instante, boa noite, Paulo Henrique, inclusive de agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês estão tendo para com esses nossos estudos. Boa noite, Paulo Iter também. Agradecê-los por essa oportunidade que vocês estão concedendo à Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso. E boa parte de vocês estão aqui desde o início. E a gente agradece sim pela paciência, pela persistência, e que vocês continuem buscando através desses ensinamentos, ou melhor, dessa leitura que nós estamos fazendo, que vocês encontrem forças e energia o suficiente para a sequência desta existência. Inclusive, há pessoas que não fazem parte deste horário que nós estamos reunidos, mas que fazem parte da família porque estudam depois e também entram na mesma sintonia que todos nós estamos. Não, Cristina, eu que tenho que agradecer essa oportunidade e juntos nós vamos trabalhando. Eu gostaria também, aproveitando essa oportunidade, para parabenizar a todas as outras pessoas, a vocês que compartilham esses estudos, as pessoas como o Paulo Henrique, o Paulo Iter, que tem também os seus programas, que aproveitando essa pandemia, a internet, estão levando esses conhecimentos e esclarecimentos a muitas pessoas. Fica aqui a minha gratidão por tudo isso que vocês têm nos proporcionado. E já dando o início a exatamente este assunto que nós estamos abordando na Gênese, que é a Gênese espiritual. Eu disse aqui durante a nossa prece inicial a questão das emoções e sobretudo, gente, porque utilizando ou parafraseando Augusto Cury, nós temos uma facilidade maior de gravar informações quando estas informações elas vêm acompanhadas de emoções. Então, quando a gente se concentra, quando nós nos colocamos preparados e aptos a receber informações e conhecimento, quando nós entramos num clima, como eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos vocês, estão exatamente neste clima, as nossas emoções nos auxiliam a assimilar e apreender melhor esses ensinamentos e essas informações que nós estamos aqui assimilando. Nós não fazemos ideia do quanto as nossas emoções nos auxiliam a registrar e gravar na nossa memória informações como essas. Eu disse aqui ontem, no nosso estudo, lembrando daquele professor que... daquele professor lá do livro Memórias de um Suicida, que a Ivone do Amaral Pereira nos traz, nos conta,
que ele teve uma emoção tão forte quando Jesus colocou a mão sobre a sua cabeça e dizendo: deixai vir as minhas criancinhas, que aquilo marcou de tal forma que ele mantém a mesma aparência de há 2000 anos. Só para a gente ver quanto que a emoção realmente ela fala mais alto para todos nós. Então, quando a gente fala, vamos nos concentrar, vamos elevar o nosso pensamento, é exatamente buscando, através dessas nossas emoções, e sobretudo emoções que nos conduzirão a esta vontade e desejo de aprender, que nós teremos uma maior facilidade para assimilar e realmente fixar esses conhecimentos, essas informações, como diz a Maia aqui, essas elucidações na nossa mente. Mais uma vez agradeço a todos vocês, boa noite ao pessoal que está chegando, ao Cido, Sr. Antônio, é um prazer imenso tê-los aqui conosco, como sempre. Ok? Então, a gente falou nas nossas preces a questão das próprias emoções e nessa nossa gênese espiritual, nós estamos estudando diversos assuntos, falamos do princípio espiritual, falamos da união do princípio espiritual com a matéria, das hipóteses da origem dos próprios corpos, e a gente estava falando no nosso encontro passado a respeito da encarnação. A encarnação, este ato de o espírito se unir à matéria, para aprender e assimilar tudo aquilo que a matéria tem a lhe ensinar. Porque quando Deus colocou, e a gente vê essa linguagem simbólica lá na Gênesis, o homem no paraíso, para que ele pudesse dominar sobre tudo o que existia, Deus estava exatamente falando: olha, eu vou te colocar em contato com a matéria, para que você, aprendendo tudo sobre a matéria, você possa conduzi-la adequadamente. Você possa me auxiliar neste processo, não de criação, porque criar é só Deus, mas no processo de condução de toda a sua criação, através dos caminhos do progresso, a atingir o seu fim, a sua finalidade, ou atingir determinados limites. Então, a encarnação é exatamente esta união do espírito com a matéria. Só abrindo parênteses, a Dona Edi pergunta aqui se terminando a pandemia nós vamos continuar os estudos. Dona Edi, o nosso objetivo é fazer uma leitura dessas obras. Eu espero, inclusive, terminar a leitura dessas obras com vocês. Espero, realmente estou trabalhando exatamente para a gente conseguir terminar essa leitura dessas 5 obras de Kardec que são realmente fantásticas, tá? Bom, então, a encarnação tem esse objetivo, tem essa finalidade. Falamos um pouquinho da encarnação e, sobretudo, de algumas leis que regem a encarnação, que geram um certo, talvez, desconforto para muitas pessoas. A gente sabe que são pontos polêmicos, sobretudo do ponto de vista religioso, a questão da encarnação, a questão da reencarnação. Mas, independentemente dessa questão ou destes pontos polêmicos que nós estamos falando, que a gente está tratando, é uma lei que nós não podemos lutar contra ela. Inclusive, nós já tivemos, aí tem até umas piadinhas, né? Que tem determinados políticos que estão entrando com projeto de lei ou já entraram para poder derrogar a lei da gravidade, como coisa que ele poderia, através de um decreto, mudar. Gente, tem coisas, tem leis que nós não somos capazes de mudar. Então, este contato da alma ou do espírito com a matéria está aí, todos nós, mesmo uma pessoa que seja ateu, e ela fala assim, eu não acredito, mas ela está ali, encarnada num corpo. Então, é uma lei derrogável, o ser humano não vai conseguir. Por que geralmente as pessoas batem muito nisso? Uma delas é a questão da lei do esquecimento, que a gente vai abordar em outros momentos, de uma forma um pouco mais aprofundada. Por nós esquecermos o que aconteceu em existências anteriores, nós não nos preocupamos com a encarnação, e nem com a reencarnação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o importante que nós extraímos dessa leitura de Kardec nessa primeira parte sobre a encarnação é que é uma necessidade do princípio espiritual para que ele, em contato com a matéria, ele aprenda através da experiência
todas as leis que regem a matéria. E nós não podemos desprezar a experiência. Nós falamos um pouquinho da erraticidade, não sei se vocês se lembram. Por quê? Porque nós temos períodos aqui encarnados num corpo de carne e nós temos períodos na erraticidade. E esses períodos na erraticidade, nós não estamos encarnados ou num corpo de carne. Nós estamos apenas e tão somente num corpo espiritual. E as experiências da encarnação, elas são importantíssimas para a criatura, assim como a gente percebe hoje no nosso próprio planeta. Gente, vocês já imaginaram ou vocês já conseguiram parar para pensar no quanto a experiência ela é importante para nós e que nós não poderíamos ficar apenas e tão somente no campo da teoria? Porque muitas das vezes a teoria ela pode vir a destruir essas oportunidades que nós temos de crescimento. Precisamos aprender a aliar a prática à teoria, ou aliar a teoria à prática. E é o que acontece nesse processo. Enquanto estamos na erraticidade, estamos tendo a oportunidade de aprender sobretudo valores. Mas quando e onde nós vamos colocar estes valores à prova? É através da encarnação. Isso nos fez lembrar um episódio, quem conta é o Rossandro Klinge, que também um orador fantástico. Ele conta uma historinha de um conhecido dele, que chegou até para ele, salvo engano foi até aluno dele, que chegou para ele e foi reclamar, porque o pai dele não deixava ele implantar os seus conhecimentos na empresa do pai. E ele era formado, era graduado, pós-graduado, fez pós-doutorado em Harvard, tinha MBA nisso, naquilo, e o seu pai não deixava ele colocar aquelas teorias que ele aprendeu na prática ali dentro da empresa. Bom, o Rossandro até chegou, conversou, explicou para ele e fez algumas perguntas, mas espera aí. Por que o seu pai não quer deixar e tal? Você já conversou com ele? Você já tentou trocar essa experiência com ele? Você já tentou ouvi-lo? Porque tem muito disso. Às vezes a gente quer impor determinadas coisas e nós não ouvimos os outros. Sobretudo a voz da experiência. E aí ele, não, meu pai é muito cabeça dura, ele não deixa a gente implantar e tal. E aí como ele começou a reclamar do pai, o Rossandro perguntou para ele, falou assim, ô fulano, responde para mim uma coisa. Quantos anos você tem? Ah, estou com 30 anos. Sim. O que o seu pai tinha quando ele tinha 30 anos? Bom, quando ele tinha 30 anos, o meu pai já tinha essa empresa, já tinha mais de 1000 funcionários, ele estava tocando as coisas tudo normalmente. Ah, tá. Então, você que tem 30 anos hoje, quer... E você não tem sequer uma banca de jornal para administrar. Você quer impor determinadas coisas ao seu pai, que com a sua idade já tinha uma empresa desse tamanho, desse porte, com 1000 funcionários e que está funcionando até hoje? Você quer impor simplesmente a sua teoria para ele? Ou você deveria buscar inclusive a experiência que ele tem para passar para você e aí vocês trabalharem juntos? Olha para vocês verem que interessante. E às vezes acontece muito disso. Ah, mas eu conheço, eu tenho... Não, você pode ter a teoria, mas tem a questão da prática. Então a gente precisa unir os dois. É interessante quando Augusto Cury fala no seu livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, a questão do empreendedorismo que nós devemos ter e desenvolver para tocar a nossa própria vida, para tocar a nossa existência. E ser empreendedor é exatamente você conseguir aliar a teoria à prática. E nós estamos aqui aprendendo através dessa doutrina e principalmente com os ensinamentos de Jesus, toda aquela teoria que infelizmente nós ainda não conseguimos colocar em prática. Porque se nós tivéssemos já colocado em prática, nós já estaríamos, garanto para vocês, em outro planeta. E em outro planeta mais feliz. Por quê? Porque depois que nós aprendemos, através da encarnação, tudo aquilo que o planeta Terra puder nos oferecer, nós seremos elevados a outras escolas para aprendermos, através da encarnação, outros conhecimentos.
Então, se nós ainda estamos encarnados aqui, é por quê? Porque o planeta tem muito ainda o que nos ensinar. E nós temos muito o que aprender com o planeta e com aqueles mestres que a vida, lógico que programada por Deus, dirigida pela espiritualidade superior, coloca no nosso caminho. É assim que a encarnação, independentemente do corpo que nós possuímos, do local onde nós estivermos, ela será sempre uma mestra a nos ensinar. Nós só precisamos nos colocar na condição de seres mais simples e mais humildes para podermos aprender. Como nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, questão 132. Aprender o quê? Tudo aquilo que a matéria tem a nos ensinar. Ah, mas a matéria é inerte, ela não tem nada a nos ensinar. Será que ela não tem nada a nos ensinar? A gente precisa exatamente aprender. Não foi sem razão que Jesus disse naquela oportunidade, explicando para aquele povo sobre essas dificuldades que eles tinham de desenvolver a humildade, que ele equipara aquelas pessoas que entrariam no reino dos céus às crianças. Por quê? Porque as crianças daquela época, elas não podiam falar absolutamente nada, porque os adultos já se achavam sabedores de tudo. Ah, mas se vocês não forem igual a essas crianças, se vocês não tiverem o coração igual ao das crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque a humildade faz com que nós aprendamos com todos. E se existe a encarnação, é para a gente aprender, inclusive com a própria matéria, o que a matéria tem a nos ensinar. Então, aproveitemos o máximo possível essas oportunidades. E aí, repito, quando nós estivermos, e o Kardec diz isso, é aprendido todas as lições que o planeta tem a nos ensinar, aí a gente vai para o mundo mais feliz, com certeza tem mais outros ensinamentos e conhecimentos. Nós temos que desenvolver tantas coisas, temos que desenvolver a própria humildade que eu acabei de citar, nós temos que desenvolver a resiliência. Gente, a palavra do momento, resiliência, que é essa capacidade que nós precisamos desenvolver de nos adaptarmos a todas as coisas. E a encarnação faz isso. A cada incursão nossa aqui, nós temos que nos adaptarmos às nossas necessidades. Muitas das vezes às necessidades do próprio corpo, às necessidades da família, às necessidades da sociedade. Só que a gente quer impor, como esse jovem que fez MBA e pós-doutorado, a gente quer impor as coisas aos outros e a gente não quer aceitar o que os outros, e principalmente a vida, tem a nos conceder. Então, é interessante e precisamos aprender com as experiências. E aí vem a outra palavra na sequência dessa gênese espiritual, que é a reencarnação. São palavras parecidas, idênticas, são palavras ou expressões que possuem a mesma finalidade, mas a reencarnação nada mais é do que este retorno que nós temos ao corpo de carne. Só que é o seguinte, é um retorno, mas é um retorno nas mesmas situações e condições que estivemos no passado, onde nós deixamos tarefas inacabadas. Sim, aí entra um pequeno detalhe, ou algo que nós precisamos aprender. Se a gente viu a encarnação, os seus objetivos, as suas finalidades e principalmente as leis que a envolvem, a reencarnação, ela traz consigo também algumas expressões que lhe são marcantes, como o próprio Kardec coloca aqui neste texto. Kardec vai falar para nós que a reencarnação, ela é uma consequência da lei do progresso. Por quê? Como nós dissemos, nós encarnamos para aprender. Só que nós não conseguimos aprender tudo numa única encarnação. Então eu preciso reencarnar para dar sequência ao progresso. Vocês conseguem aprender toda a matéria escolar num único ano, numa única série? Aliás, nós nem temos condições. E o que geralmente é feito? É feito um planejamento e coloca-se em cada série aquela matéria que fica mais fácil dos alunos assimilarem de acordo com o seu conhecimento. Nós temos aí raríssimas exceções. É 1 em 1 milhão de seres que são gênios que às vezes conseguem cumprir aí um curso superior em 15 anos de vida.
Mas isso é raríssimo. A maioria das pessoas tem que paulatinamente desenvolver a cada ano um aprendizado diferente. A reencarnação, como diz Kardec, é uma consequência da lei do progresso. Como eu não posso e Deus não exige que eu aprenda tudo ao mesmo tempo, eu vou voltando quantas vezes forem necessários para que eu possa aprender. E aí, não vai ser só o aprendizado que a reencarnação vai me proporcionar. Como nós temos, infelizmente, determinadas falhas, como nós somos seres ainda muito mais preocupados e voltados, aquilo que a gente falou, né? Que a gente vai começar a estudar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não estamos tão preocupados com o reino de Deus, mas apenas com o reino do eu. Nós, além da consequência do progresso, a reencarnação também representa a justiça divina e, sobretudo, nas palavras de Emmanuel, o perdão que Deus tem para com todas as suas criaturas inteligentes e que não sabem utilizar a sua inteligência. Reencarnação, então, tem essas duas funções: progresso, continuidade, e reparação daquilo que porventura foi feito de forma equivocada em momentos anteriores. Mas nós não podemos esquecer que a encarnação nos impõe um esquecimento. Por quê? Porque nós precisamos recomeçar. A reencarnação, ela também nos traz um esquecimento, exatamente por quê? Porque reencarnar, contato, o espírito volta para a matéria. O esquecimento vai, com certeza, persistir também na reencarnação. E nós vamos tendo essa oportunidade do recomeço, tendo também a chance de conviver com as mesmas pessoas para nós repararmos determinados equívocos do passado. O detalhe desta reencarnação que Kardec desenvolve, então eu vou me ater mais à leitura da Gênese, que Kardec desenvolve, é que naquela época surgiram algumas doutrinas para dizer que a reencarnação ela só existiria em outros mundos. Nós encarnaríamos aqui, desencarnou aqui, a gente só poderia reencarnar em outro mundo. Mas aí Kardec vai trazer aí algumas objeções. Mas como? Como que eu conseguiria, por exemplo, explicar, ou como que eu buscaria uma reparação se eu me desvinculo deste planeta para me vincular a um outro planeta? Eu tenho compromissos que foram assumidos aqui e, sobretudo, com este planeta, com esta natureza. Se eu sair daqui e vou para outro, se eu causei algum mal, esse mal ficou aqui. E como é que eu vou poder reparar este mal? Fica complicado. Então, do ponto de vista do próprio progresso, imagine só, eu não conseguindo aprender e reparar os problemas, como é que eu posso progredir? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso ir para a segunda série se eu não aprendi as coisas mínimas e básicas da primeira série? Porque na segunda série eu vou aprofundar algumas coisas que eu aprendi na primeira série. Agora, se eu não aprendi na primeira série, como é que eu posso aprofundar aquilo que eu não aprendi? Impossível. Então eu ainda preciso permanecer naquela série. Então a reencarnação, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer no mesmo globo. Ela vai acontecer no mesmo planeta, exatamente para a gente conseguir atingir os objetivos, tanto da encarnação quanto da reencarnação. Nós não podemos pular de série. Kardec vai dizer ainda que nós até teríamos dificuldade de encontrar uma utilidade para a criação. Vocês imaginam, Deus criou tudo isso aqui para eu viver aqui uma vez e ir embora. Mas e os vínculos que nós vamos criando? E o próprio planeta em si? Como é que ele conseguiria a sua própria evolução? Como é que ele atingiria o seu progresso?
Como que nós trabalharíamos, por exemplo, para progredir sem a presença dos mestres? Imagina, todo mundo foi criado no mesmo momento, tudo igual. Encarnou aqui, opa, agora desencarnou, já vão para outro. E quem que daria as lições para nós? Quem seriam os nossos condutores? Quem seriam os nossos mestres? Então, ficaria difícil nós entendermos a utilidade da própria criação. Então, repito, nós estamos estudando a Gênese material, orgânico, nós já vimos, a Gênese espiritual, e a gente está percebendo que em toda essa criação, submetida a leis e leis perfeitas e imutáveis, elas possuem uma finalidade. Então nós precisamos encontrar e identificar essa finalidade para que a gente consiga, inclusive, nesta existência, desenvolver a felicidade, sobretudo a felicidade pela utilidade que cada um de nós possuímos em toda esta obra. Então, isso, podemos dizer, até do ponto de vista moral. Ainda vamos falar mais algumas coisinhas. Mas ainda tem um outro detalhe que é do ponto de vista material. Gente, materialmente falando, essa doutrina que impõe ou que diz que a reencarnação só seria possível num outro planeta, nós já aprendemos que existe uma impossibilidade ou uma dificuldade material. Por quê? Porque cada planeta ele é constituído de uma matéria diferente, de acordo com as leis, de acordo com os espíritos que são os co-criadores em plano maior e em plano menor. O perispírito de cada planeta tem as suas peculiaridades. Então seria muito difícil nós sairmos daqui e já reencarnarmos em outro planeta. Teríamos que passar por um estágio muito complicado, um processo de adaptação muito delicado para a gente atingir esse objetivo. Gosto de citar aqui o exemplo de Alcione, no livro Renúncia, fantástica obra de Emmanuel. Alcione, por exemplo, para ela reencarnar, ela estava vivendo lá em Sírios. Para ela vir aqui reencarnar, ela teve que ser desligada das suas atividades e teve que fazer, vamos assim dizer, um período de estágio para o rebaixamento da sua própria vibração por cerca de 10 anos. 10 anos terrenos para que ela pudesse conseguir reencarnar aqui. De Jesus existe uma polêmica, tem gente, cada um fala numa quantidade de anos que ele precisou para poder reencarnar. Vocês imaginam se a cada nova experiência a gente tivesse que passar por tudo isso? Nós teríamos muito mais dificuldades. Então, Kardec vai dizer que, do ponto de vista material, também existe essa dificuldade de acatarmos ou de acolhermos essa doutrina que diz que a reencarnação só é possível em globos diferentes, tá? Então, fechando o que Kardec diz para nós aqui, nós temos essas consequências da reencarnação, tá? Falamos aqui duas delas, principalmente o progresso. A gente está aqui, ou todos nós estamos aqui para crescer, evoluir e para progredir. E esta progressão, ela vem através dessas repetições das incursões que nós temos na carne. E, sobretudo, dos serviços inacabados no passado. E aí a gente retornamos muitas das vezes com as mesmas pessoas, retornamos em experiências parecidas, talvez idênticas, para continuar o progresso. E aí a gente, continuando o nosso progresso, temos também a oportunidade de restabelecer os nossos relacionamentos e, sobretudo, resolver os problemas de relacionamentos. Por isso, a reencarnação, no mesmo grupo, com as mesmas pessoas, enfrentando talvez as mesmas dificuldades, irá nos proporcionar isso. Perdão e progresso, ok? Fiquemos por aqui, que é o que Kardec nos traz nessa leitura, para nós avançarmos. Em outras oportunidades a gente vai falar da reencarnação, nós ainda não chegamos na questão 167 do Livro dos Espíritos, que nós estamos vendo nas quintas-feiras.
Um outro tema que Kardec traz aqui na Gênese Espiritual, que é o título do capítulo 11 da segunda parte, é sobre as emigrações e imigrações de espíritos. Ele está falando o que? Dessa ida e vinda dos espíritos. Nós falamos aqui da encarnação, da reencarnação. Na encarnação a gente falou um pouquinho da erradicidade. Então, Kardec vai explicar aqui nesse trecho como é que funciona esse processo das indas e vindas dos espíritos. E aí, ele já vai introduzir o tema, só estou olhando aqui no relógio porque a gente já está quase no fim. Ele já vai introduzir o tema da raça adâmica, que foi uma emigração, mas foi exatamente uma, como é que chama? Uma imigração, mas uma imigração de uma colônia de espíritos, de uma quantidade maior de espíritos, que inclusive vieram de outras esferas, tá? Mas atentemos aqui inicialmente, o que ele vai dizer para nós aqui nesse trecho das emigrações e imigrações? Plano espiritual e plano corporal, essas indas e vindas. Sobretudo, ele vai falar para nós dos desencarnes coletivos, porque existe muito essa preocupação. Porque morreu uma pessoa, nasceu uma pessoa, tá tudo normal, o ritmo está normal. Mas a espiritualidade, em determinados momentos, exatamente para que serve a reencarnação? Progresso. Muitas das vezes, para acelerar o progresso de determinados grupos de espíritos, acontecem essas emigrações e imigrações em grandes números. Como, por exemplo, os desencarnes coletivos. E aí Kardec vai explicar, olha, os desencarnes coletivos, apesar de chocar a humanidade, eles têm como função exatamente alavancar o progresso. Gente, tanto os desencarnes, que são os espíritos que vão, quanto os reencarnes dos espíritos que voltam. Essa constante troca, porque nós estamos na erradicidade, aprendemos um pouco, temos experiência, temos uma visão bem mais adiantada e evoluída, e quando a gente vem para cá, nós trazemos essas informações para cá para aplicar aqui. E quando a gente encarna, a gente aplica na matéria, a matéria vai evoluindo, o planeta vai evoluindo. Essa é a função do princípio espiritual. Você vai na parte espiritual, você acha que você vai ficar lá no plano espiritual só descansando? Não, você vai aprender, por quê? Porque você vai ter que voltar para cá e, nesse processo, auxiliar no progresso dessa própria matéria. Assim como nós auxiliamos no progresso do nosso próprio corpo. Como é que era o corpo que nós utilizávamos há 300, 400, 500 anos atrás, há 6.000 anos atrás? E o corpo que nós... Isso é fruto exatamente dessas emigrações e imigrações, idas e vindas do espírito. Mas eu posso utilizar um exemplo mais direto. Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Ou qual foi o ponto culminante da Guerra Mundial? Nós podemos citar que um dos mais lembrados é exatamente as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Para citar o exemplo do Japão. Gente, o Japão praticamente foi destruído com a guerra. Quantos milhões de pessoas desencarnaram naquela oportunidade? E há quanto tempo nós temos desta Segunda Guerra Mundial? Com seu fecho em 45. Agora, gente, o que era o Japão na época da guerra, um pouquinho antes? E o que é o Japão hoje? É um país desenvolvido, é um país de primeiro mundo. Então, essas emigrações e imigrações atingiram o objetivo da reencarnação, que é exatamente o que? O progresso. E aí vieram espíritos que reencarnaram ali para exatamente proporcionar esse progresso. Alguns espíritos voltaram para a parte espiritual para continuar aprendendo e depois eles reencarnaram de novo para dar sequência no progresso. Então, nós temos hoje o que é o Japão. É um fruto dessas emigrações e imigrações e a demonstração clara das consequências da reencarnação. A própria Alemanha. Gente, a Alemanha ou a Europa como um todo, nós sabemos que ela foi devastada com a guerra.
Só que o que é a Europa hoje? Boa parte desses países, vamos citar a Alemanha, é um país desenvolvido. Outros países que se envolveram menos nessa guerra, hoje são países um pouco mais atrasados, inclusive na própria Europa. Prestem atenção então para vocês verem, os países que se envolveram mais diretamente com a guerra, aprenderam, os desencarnes coletivos levaram seres para a pátria espiritual, trouxeram outros para a pátria corporal, para o mundo corporal, e esses foram proporcionando um progresso. Esta é a finalidade das emigrações e imigrações. Ok? E então, a gente fecha por aqui por conta do nosso tempo. Na próxima aula, na próxima leitura nossa sobre a Gênese, na próxima quarta, a gente vai falar dessa imigração coletiva, sobretudo vinda de outros planetas, porque é o que está acontecendo nesse momento de transição também. A raça adâmica é um exemplo de imigração de grande número de espíritos que vieram para cá para proporcionar o progresso do nosso planeta. E Kardec vai trazendo uns aspectos muito interessantes nesse texto da raça adâmica. E a gente vai fechar, logicamente, os nossos estudos com a doutrina dos anjos decaídos e o paraíso perdido, que está tudo relacionado dentro dessa gênese espiritual para a gente fechar esse capítulo fantástico. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela dedicação, pela paciência, pela tolerância e por poderem participar aqui conosco. Até o nosso próximo programa. Que tenham todos uma excelente noite.